Uma força imparável contra hordas de demônios, uma máquina de matar capaz de pilotar robôs gigantes, cavalgar dragões cibernéticos e causar terremotos com seus saltos. Doom: The Dark Ages é um jogo protagonizado pelo Doom Slayer, uma figura aparentemente inabalável, movido pela força do ódio. Você tá lá, pulando, atirando, esmagando demônios, trocando de arma no reflexo. Parece que você tá dominando o jogo, que é você quem decide, mas e se tudo isso for só aparência? E se cada uma dessas escolhas for, na verdade, um movimento que já estava previsto, um passo dentro de uma coreografia invisível, escrita por alguém que nunca quis que você pensasse muito? Talvez esse seja o ponto mais interessante de Doom: The Dark Ages. Talvez essa história bizarra, com alienígenas, cavaleiros, castelos, demônios e um protagonista sem expressão, não esteja tentando te emocionar, nem fazer sentido. Talvez ela só exista para te mostrar, com violência e exagero, que a ideia de livre-arbítrio é uma farsa. E é por isso que, mais do que falar sobre o gameplay ou mecânicas, eu quero te contar a história desse jogo e te dizer por quê, por mais absurda que ela pareça, ela pode ser mais sobre você do que sobre o Slayer. Vamos contextualizar. Doom é um dos primeiros jogos de tiro em primeira pessoa da história e talvez o primeiro a furar a bolha, de modo que, na época em que foi lançado, jogos de FPS eram chamados de jogos tipo Doom. Aqui você controla um personagem que sequer tinha nome, um soldado espacial que costumava ser chamado simplesmente de o cara do Doom, ou Doom Guy em inglês. Nos jogos clássicos, a gente acompanha essa figura tentando conter uma invasão a uma colônia de Marte, uma invasão à Terra e eventualmente avançando pelas hordas de demônios até decidir ficar no inferno para segurar a ameaça do lado de dentro, brigando numa luta sem fim. Desde o jogo de 2016, uma nova história vem sendo contada. E agora, em The Dark Ages, a gente tem um prequel, uma história que se passa antes dos eventos do jogo de 2016. A gente fica sabendo que, em algum momento, o Slayer foi resgatado do inferno por uma raça alienígena super avançada tecnologicamente chamada de Makers. Esses Makers são figuras humanoides esquisitas com a parte de baixo do seu corpo formada por tentáculos. Eles se consideram deuses e muito superiores às demais raças, a quem geralmente se referem como mortais, embora eles também possam ser mortos, ainda que consigam viver por longos períodos de tempo. Esses Makers modificaram o Slayer, tornando-o muito mais resistente e poderoso do que um humano comum. Na verdade, muito mais resistente e poderoso do que qualquer outra coisa que a gente vê nos jogos. E desde então, ele é usado como arma pelos Sentinelas, que são habitantes do planeta Argente de Nur, que são aliados dos Makers e estão numa guerra contra o Inferno. Pelo que nos é mostrado, o Slayer não possui livre-arbítrio. Ele está sendo controlado por um dispositivo que está incrustado no peito dele e segue ordens de uma figura chamada Creed Maker. Enquanto essa guerra vai acontecendo, o Slayer é enviado em algumas missões. Às vezes ele está lidando com demônios no chão, mas existem momentos em que ele pilota um robô gigante para lidar com inimigos titânicos e colossais, e em outras situações ele também cavalga um dragão cibernético. Enquanto ele segue, aparentemente sem consciência, combatendo esses demônios, o líder das forças infernais, o príncipe Azrak, decide que enfrentar o Slayer diretamente é perda de tempo e, por isso, ele deve concentrar os seus esforços na busca por um artefato poderoso chamado de Coração de Argente, que é um artefato que é possuído pelos Sentinelas. Azrak, eventualmente, consegue encontrar o local onde esse coração está escondido e ataca esse posto. Já o Slayer, ao lado do rei Novik, consegue impedir que o Azrak tome esse coração. Novik, no entanto, desconfiado dos aliados Makers e do próprio Slayer, decide ficar com esse objeto. Quanta coragem. Podem acender.
E logo após isso, Azrak lidera mais uma ofensiva muito violenta para destruir de vez os sentinelas. Essa é a maior de todas as invasões até então. O Creed Maker, temendo pela sua própria segurança, se recusa a enviar o Slayer para proteger os seus aliados nesse momento. Só que um negócio inesperado acontece, porque diante do massacre iminente, o Slayer consegue romper o controle mental do dispositivo, o que força o Creed a liberá-lo. Agora, com sua nova autonomia, ele salva os sentinelas do massacre completo. E furioso, o príncipe Azrak até consegue roubar o coração de Novik, mas ele descobre que o objeto está vazio e por isso é inútil. Nesse momento de vulnerabilidade, o Azrak propõe uma aliança ao Creed Maker, que, temendo a crescente autonomia do Slayer, acaba aceitando traí-lo. Enquanto isso, o Slayer vai tentando, sem sucesso, remover o dispositivo de controle da sua armadura. E a comandante Tira, uma das líderes dos sentinelas, dá a ele uma nova missão, que é encontrar a verdadeira fonte do poder do coração antes que o Azrak consiga. Durante uma preparação para um ataque a uma fortaleza infernal, a Tira realiza um ritual ancestral para fortalecer o escudo do Slayer. Só que Creed, numa nova traição, envia uma gravação desse momento, desse ritual, para o príncipe Azrak, que acaba percebendo que Tira é a fonte de poder do coração. Os demônios então capturam Tira e levam para o reino cósmico, uma dimensão fortemente inspirada nos contos de Lovecraft. O Slayer até tenta ir junto, mas o portal se fecha momentos antes dele conseguir alcançá-los. Pô, vai levar um pedaço? Ó, lá vem. Ih, sobrou. E se você chegou até esse momento do vídeo, você deve estar gostando. Então, eu vou pedir para você deixar o seu like, hypar esse vídeo e se inscrever por aqui pelo canal. Vale lembrar também que esse conteúdo só existe graças ao apoio dos espectadores. Você pode contribuir em apoia-se/VictorCave e receber outros benefícios, como participar de sorteios de chaves e do grupo de apoiadores do Telegram. Com Tira nesse reino cósmico e sem um caminho claro para resgatá-la, o Slayer segue então para uma solução mais drástica: despertar um ser ancestral, um antigo muito parecido com Cthulhu, que estava aprisionado em Argente de Nur, para que quando ele volte para sua dimensão, o Slayer possa pegar uma carona e ir junto. E esse plano, obviamente, dá certo. E já no reino cósmico, o Slayer faz o seu caminho até Tira, mas acaba capturado. E aproveitando o momento de vulnerabilidade, o Azrak extrai a alma de Tira para ativar o coração de Argente, revelando que ela, na verdade, é a reencarnação de um deus antigo. Até para você. As sentinelas sabem muito pouco sobre si mesmas. Ela tem o espírito de um deus sentinela antigo de um dos Amantesmas, que são descendentes deste reino aqui. Aqui a energia dela atinge todo um potencial. E pode ser explorada. Devíamos matá-lo. Precisamos de algo mais permanente. Petrigos, Zaraf, Mazik.
No entanto, em vez de matar o Slayer como o Creed pediu, Azrak simplesmente o aprisiona antes de liderar seu ataque final contra os sentinelas. O Slayer então se vê preso por 3 seres antigos e decide explodir o seu dispositivo de controle, sacrificando-se no processo, mas também eliminando seus captores. E é então que a gente passa a acompanhar a alma do Slayer tentando escapar do inferno e voltar ao mundo dos vivos. E eu vou abrir um parêntese aqui para comentar como esse trecho parece muito a representação do Yomotsu Hirasaka. Esse é um local da mitologia japonesa, que é uma colina que marca o limite entre o mundo dos vivos e dos mortos, nas quais as almas seguem enfileiradas. Se você já assistiu Cavaleiros do Zodíaco, você deve lembrar desse lugar por conta do Cavaleiro de Câncer Máscara da Morte. Obviamente, existem outras representações semelhantes a de Doom desse ponto de não retorno. Em A Divina Comédia, por exemplo, Dante Alighieri descreve a sua própria entrada do inferno de forma não muito diferente, também tendo sido inclusive uma inspiração para o Kurumada Masami. Não é à toa que em Cavaleiros do Zodíaco a entrada para o inferno também tem escrito: vós que entrais, abandonai toda a esperança no seu portão de entrada. Essa é uma frase do Alighieri. Mas, enfim, eu só quis adicionar esse comentário porque eu achei visualmente muito parecido os dois lugares. Quando essa jornada da alma do Slayer é completada, nós descobrimos que, do outro lado, o comandante Valen, mais um líder dos sentinelas, estava realizando um ritual para ressuscitar o Slayer. Então, vivo novamente, ele reinicia a sua jornada, a sua vingança. Ele vai até a nave Maker, mata o Creed por sua traição e logo depois vai em busca de enfrentar o príncipe Azrak. E, embora o confronto comece de forma favorável para o Slayer, o Azrak é potencializado pelo Coração de Argente e eventualmente vence o confronto, matando também o dragão do Slayer no processo, o que dá ao protagonista o ódio necessário para que ele ataque novamente o príncipe demoníaco e dessa vez vença, fazendo o vilão fugir para o inferno, mas também libertando a alma de Tira no processo. O sinal vital de Azrak ainda está ativo. Está transmitindo direto do inferno. É então chegada a hora de invadir o inferno mais uma vez, agora na companhia dos sentinelas. O grupo, ao chegar lá, se divide em 2 frentes, e enquanto os sentinelas lidam com os demônios, o Slayer vai sozinho atrás de Azrak, que é encontrado e finalmente morto. Com a derrota do príncipe, os demônios recuam, Argente de Nour é salva e os Makers rejeitam as ações do Creed. Tira, por sua vez, reúne os sentinelas, ensinando-os a confiar não em seres superiores, mas neles próprios. E enquanto o Slayer acaba seguindo sozinho em sua cruzada contra o inferno. Tem gente que acredita que a liberdade que a gente sente é uma ilusão muito bem construída. A gente se acha livre porque está consciente do que faz. Só que a gente esquece de olhar por que faz isso, tá? E o Slayer, em Doom The Dark Ages, é a encarnação perfeita dessa ideia. Na primeira metade da história, ele é basicamente um fantoche. Tudo o que ele faz é ditado pelo Creed Maker através daquele dispositivo enfiado no peito dele. Só que, mesmo quando parece se libertar, quando ele rasga o controle e age por conta própria, ainda fica uma dúvida. Ele está fazendo uma escolha ou aquilo é só um reflexo? Porque, pensa bem, a libertação acontece no momento crítico. O
Os sentinelas estão prestes a serem massacrados. E ele reage como quem tem um instinto de proteger. Mas esse instinto, ele veio de onde? Porque talvez ele já tenha feito isso tantas vezes que virou automático. Talvez ele tenha sido treinado, inclusive, para reagir assim. Talvez ele nunca tenha decidido nada. E o mais curioso é que a gente, jogador, está exatamente no mesmo lugar. Porque Doom The Dark Ages é um jogo com a linha reta clara. Você anda, tira, mata, segue. Tem um outro desvio? Tem. Dá para pegar um item escondido, um segredo, um upgrade estético? Também tem. Mas tudo isso foi colocado ali para você achar. Você não descobriu nada, você só seguiu um plano muito bem desenhado para parecer autoral. É como se o jogo sussurrasse: vai lá, explora, isso é liberdade. Só que a rota já estava marcada desde o início. E se isso não bastasse, entra o que Schopenhauer dizia: não é só que nossas escolhas são condicionadas, o próprio desejo de escolher já vem contaminado. Ele chamava isso de vontade cega, que é um impulso que mora dentro da gente que não passa pela razão. E olha aí o Slayer de novo. Então, mesmo quando ele não está mais sob o controle direto de ninguém, ele segue em frente, sem parar, sem pensar. E ele luta porque é isso que ele é. E isso parece liberdade, mas talvez seja só programação. Talvez a verdadeira questão aqui não seja se o Slayer se libertou, e sim se ele algum dia conseguiu escolher. A liberdade não está em fazer o que a gente quer, mas em compreender por que a gente quer fazer aquilo. E é exatamente aí que a história de Doom The Dark Ages se revela muito mais incômoda do que parece. Porque o Slayer rompe o tétero, o dispositivo no peito dele. Sim, ele explode seus grilhões. Mas essa explosão acontece no limite do desespero, no ápice da guerra, com todas as variáveis já postas em movimento, e tem como resultado a sua morte. Meu amigo, a liberdade do personagem só vem com a morte dele. Você tem noção do que isso representa filosoficamente? Enfim, ainda assim, ele age como quem escolhe, mas talvez ele só execute o que já era inevitável. E mesmo quando a sua alma escapa do inferno, ele não caminha livre, porque ela, na verdade, estava sendo puxada de volta para um ritual que já estava em curso. Ou seja, ele não é livre nem quando está morto. A suposta liberdade dele é sempre só mais uma engrenagem no plano de outro personagem. E talvez a nossa também. E aí mora a reflexão mais desconfortável, porque se o Slayer, com toda a sua força, com toda a sua brutalidade, ainda é uma peça num jogo de vontades alheias, o que é que a gente diz da gente, que aperta botões acreditando que estamos decidindo alguma coisa? Você acha que decide porque quer, mas você quer por quê? Por que o jogo vibra quando você mata alguém? Por que aparece um símbolo dourado quando você acha um item secreto? Por que tem um barulhinho de recompensa quando você faz algo certo? Você não está decidindo, você está reagindo exatamente como o Slayer. E talvez o jogo esteja tentando te dizer isso o tempo todo. Só que entre uma explosão e outra de um demônio, fica difícil de ouvir. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha com alguém. Especialmente com aquele amigo que ainda acredita que está jogando por vontade própria. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você quiser mais análises de jogos como essa, basta clicar na playlist que vai aparecer agora.